Então, hoje temos 3 informes a fazer. O primeiro, a gente gostaria de falar sobre o cronograma de restituição do imposto de renda. Então, o secretário Toches, secretário da Receita Federal, fará o primeiro anúncio. Depois falaremos sobre a medida provisória do Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, FPM, FPE, o secretário Valderi. Faremos algum comentário sobre a reforma, sobre a MP do emprego, que foi publicada ontem, e já tivemos informações ontem. E é isso, no final farei um comunicado geral. Muito obrigado. Com a palavra, por favor, secretário Toches. Boa noite a todos. Ontem nós anunciamos a prorrogação do prazo de entrega das declarações de imposto de renda das pessoas físicas, que passou do dia 30 de abril para o 30 de junho. Igualmente, a prorrogação da entrega de declaração também foi prorrogado o pagamento da primeira cota ou cota única do imposto. Ficou pendente para anunciar hoje o cronograma de restituições. E nós tivemos reuniões hoje com o Tesouro e com o ministro, e considerando toda essa situação excepcional que estamos vivenciando nesse momento, decidimos manter o cronograma de restituições previsto anteriormente. E é bom ressaltar que, nos anos anteriores, esse cronograma de restituição começava em junho e ia até dezembro em 7 lotes mensais. Neste ano, nós já havíamos antecipado o início dessas restituições para o mês de maio, e terminando em setembro, reduzindo o número de lotes de 7 para 5 lotes. Então, nós vamos manter esse cronograma previsto inicialmente, mesmo com a prorrogação do prazo de entrega de declaração. E no primeiro lote, previsto para maio, será dada prioridade para as pessoas idosas, portadoras de deficiência física e mental, portadoras de doença grave. Todo esse universo de contribuintes terá prioridade no pagamento da restituição desse primeiro lote. Esse pagamento do primeiro lote envolve montantes de 2 bilhões de reais. Então, nesse primeiro lote, esses 2 bilhões serão destinados exclusivamente para esse grupo de contribuintes. Com essa decisão de manter esse cronograma inicialmente previsto de restituição, as pessoas, os contribuintes que quiserem e puderem, devem continuar preparando e enviando suas declarações normalmente, mesmo que o prazo tenha sido prorrogado, porque a prioridade será sempre para aquelas declarações que forem enviadas primeiro. Então, aqueles que primeiro enviarem serão os primeiros a receber. O conjunto dos 5 lotes de restituição, iniciando em maio, terminando em setembro, envolve montantes de 26 bilhões de reais, cujo cronograma, como eu estou anunciando, será mantido para assegurar esse fluxo de recursos, de modo a que os contribuintes que tenham restituição possam recebê-la dentro do prazo inicialmente acertado. Então, o secretário Valderi Rodrigues vai falar agora sobre a medida provisória da FPM-FPE, que faz parte da nossa liberação de recursos para ajuda ao combate à pandemia, com vertente nos estados e municípios, mais Brasil, menos Brasília, botar recursos onde é realmente necessário para o combate à pandemia, e também vai falar sobre o impacto fiscal das medidas que temos divulgado. Com a palavra, por favor, Valderi Rodrigues. Obrigado, secretário Guaranis. Nós temos a medida do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios. Ela é uma das 6 medidas que contemplam estados e municípios, medidas federativas, com forte impacto com relação à sustentabilidade das finanças dos estados e municípios no momento que vivemos. Então, foram anunciadas 6 medidas federativas, e o FPE e o FPM conta com uma transferência de 16 bilhões de reais estimado para 4 meses, colocando como premissa básica um valor que replique os dados de 2019, ou seja, termos em 2019
o Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios em valores similares nos próximos 4 meses. Lembrando que o FPE e o FPM são transferências baseadas na arrecadação de imposto de renda e do IPI no valor total de 45% do que a União arrecada. Dado a dinâmica atual da economia, esses impostos terão uma menor arrecadação relativa a esses impostos e, portanto, FPE e FPM terão queda e, portanto, o governo federal, diante dessa situação, garante essa transferência com patamares de 2019. É claro que novas medidas tomadas, incluindo o diferimento do imposto de renda, bem como o diferimento do Simples Nacional, podem implicar com que esses números sejam reavaliados. O compromisso do governo federal com relação a essa medida federativa é manter os patamares de 2019. Tá. Dando sequência, e indo bem rápido, tem uma apresentação aí disponibilizada para vocês, pode seguir próximo slide. Esse é o resultado do impacto primário dessas medidas listadas, divulgadas, anunciadas pelo governo federal no combate às calamidades e tomando como diretriz o atendimento, da população mais vulnerável ao coronavírus. 2, a manutenção do emprego para que tenhamos uma solidez na economia. Então, o impacto estimado hoje dessas medidas é de 200 e... Esse número está aí posto, 200... Deixa eu só... O número está aí, está um pouco pequeno. 224,6 bilhões de reais, representa 2,97% do PIB, e esse valor está detalhado aí por cada uma dessas medidas, inclusive pela ordem de grandeza. Nós temos, do lado da receita, há um valor de 5,3 bilhões de reais e 219,3 bilhões de reais por conta de novas despesas primárias. Então, esses fluxos primários aí estão contemplados, o que impacta, em termos de resultado primário, em 2,97% do PIB. Claro, isso é uma estimativa, esse número vai ser revisado momento a momento, em particular quando novas medidas forem anunciadas. A abertura está aí descrita. Nós temos que, do ponto de vista da despesa, que representa 2,9%, o item maior, com 1,3%, foi exatamente o auxílio financeiro aos informais, o voucher de R$ 600, ele tem um impacto primário de 1,3% do PIB. O segundo item, com maior valor, em 0,68% do PIB, é o programa antidesemprego, com essa redução proporcional de salários e jornada de trabalho aqui anunciada ontem. Seguindo no próximo slide, que é o último que eu vou apresentar aqui, por favor, nós temos, então, a soma dessas medidas impactam no PIB o valor de 2,97%, as medidas anunciadas, que quando nós somamos com a meta de déficit primário do governo central, que estava em 127 bilhões de reais, ou 1,68% do PIB, nós temos o dado, somado a ele, a necessidade de contingenciamento que não foi feita por conta do reconhecimento de calamidade pública feito pelo Congresso Nacional a uma demanda do Poder Executivo. Isso representa 0,5% do PIB, e somando adicionalmente com os efeitos da queda no PIB, um PIB agora estimado em cerca de 0,02% em vez de 2,1%, era a nossa estimativa anterior, e o preço do petróleo, Brent, de aproximadamente $42, nós temos uma queda, um valor adicional de 0,4% do PIB, e o número, ao final, estimativa, é de um déficit primário para 2020 de 5,55% do PIB,
Em números, nós estamos falando de 419 bilhões de reais. São estimativas, esses números vão ser revisados e mostram três coisas: a transparência do governo, o zelo com a coisa pública, o zelo fiscal, a cautela e a efetividade e plena ação do governo federal em um momento que exige a ação do governo. Nós estamos, então, com um déficit primário, que é o maior da série histórica, mas ele é justificado pela pronta ação do governo federal e entendemos que é limitado a 2020 e que a economia se recuperará e que as contas fiscais entrarão novamente em uma trajetória de equilíbrio fiscal como vínhamos buscando. No ano passado, nós tivemos uma queda na dívida bruta como percentual do PIB. Esse ano, certamente, há uma tendência a termos um aumento nesse valor. Essa piora no déficit primário, justificado pelas medidas tomadas, mas tão logo saiamos dessa situação, nós buscaremos a trajetória de zelo fiscal, de solidez das contas públicas. Passar a palavra para o secretário Bianco, Bruno Bianco, para falar um pouco sobre a medida do MP de emprego e todas as explicações que ele hoje tem dado durante o dia para a imprensa, o que for necessário complementar. Por favor, Bianco. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aos secretários que estão conosco. Boa noite a todos e todas. Pois muito bem, dando sequência ao anúncio feito ontem, foi publicada a MP 936, que trata do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Medida provisória que cria um benefício específico focado à manutenção do emprego e da renda de todos os empregados brasileiros e que pode ser utilizado por todas as empresas do Brasil. Eu retomo aqui, deixando claro que o foco e o objetivo fulcral dessa medida provisória é a criação do benefício. Portanto, se cria um benefício específico, focado e voltado à manutenção do emprego e da renda dos brasileiros que trabalham com o emprego formal. Medida provisória que, somada ao projeto de lei recém-aprovado, que trata do auxílio emergencial aos informais, cria uma teia de proteção à totalidade dos empregados e dos trabalhadores brasileiros. Portanto, 54 milhões de pessoas em relação ao auxílio emergencial e 24,5 milhões de pessoas nesta medida provisória que trata da manutenção do emprego e da renda. Eu estou dando ênfase no benefício porque, de fato, a MP não cria a possibilidade de redução salarial. A medida provisória traz a possibilidade de acordos individuais e acordos coletivos com o objetivo de reduções de jornadas de trabalho, com a consequente redução salarial e também com a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, ambas as possibilidades com o respectivo benefício pago pelo governo federal. Portanto, em todos os casos, o trabalhador que tiver a sua jornada de trabalho reduzida ou o trabalhador que tiver o seu contrato de trabalho suspenso, receberá todos, eu repito, um auxílio do governo correspondente à mesma redução ou correspondente à respectiva suspensão salarial, oportunidade em que o seguro-desemprego será pago, esse valor relativo ao seguro-desemprego será pago em sua totalidade. Ponto fundamental, sempre que a pessoa tenha a redução de sua jornada, ela vai trabalhar menos nos percentuais que a lei trouxe. E, ao trabalhar menos, receberá proporcionalmente menos. Mas, na totalidade das situações, o salário hora do empregado será majorado. Portanto, eu vou trazer um exemplo aqui muito claro. Imagine, por hipótese, um trabalhador que receberia ou que receba 2 salários mínimos. Caso a empresa e ele optem por reduzir o salário e reduzir a jornada, consequentemente, em 50%, essa pessoa vai trabalhar 50% a menos, portanto, protegendo a sua saúde e a segurança de todos aqueles que trabalham com ele e com ele convivem. Portanto, redução de jornada de 50%. O salário dele será reduzido em 50%, consequentemente. O governo entrará com uma parcela de 50% do valor relativo ao seguro-desemprego. Portanto, algo que pode chegar próximo de R$ 900
a essa pessoa. Ele receberia R$2.000, recebe R$1.000 do empregador e recebe a parcela relativa ao seguro-desemprego que ele teria direito ao seguro-desemprego. Portanto, ele vai ter uma redução não superior a 11%, vai trabalhar 50% a menos e vai receber o salário hora muito superior ao salário hora em que ele receberia. Portanto, não existe redução salarial na proporção do salário hora, não existe redução salarial aquém do salário mínimo, não existe corte de salário, o que existe sim é uma redução de jornada com uma redução proporcional do salário desta pessoa, mas com consequente pagamento de um benefício específico por parte do governo. No exemplo que eu trouxe, ele receberia R$1.000 do empregador, receberia uma proporção de 50% do seguro-desemprego, algo próximo ali a R$700, R$750, podendo chegar até, em alguns casos, a R$900, que o teto do seguro-desemprego é R$1.800, então ele receberia R$1.700 e alguma coisa, trabalharia 50% a menos do que trabalhava anteriormente, vai receber um salário hora muito maior do que o salário hora que ele receberia e, portanto, protegerá também sua saúde e a segurança de todos os demais e traria o que nós buscamos com maior ênfase, que é a proteção do seu emprego. Portanto, eu encerro, nós nos manteremos cada vez mais explicando, tirando dúvidas, e eu encerro para passar ao Marcelo novamente a palavra, deixando claro, a medida provisória cria um benefício. A Constituição já autoriza acordos coletivos para a redução de salário, e nós estamos trazendo aqui acordos para a redução de jornada com o consequente pagamento de benefício por parte do governo. Todos os empregados terão o pagamento do complemento na proporção específica a mesma que foi reduzida da sua jornada e do seu contrato de trabalho. Por fim, só algumas palavras importantes. Ontem eu estava reforçando o processo de elaboração de uma política pública, o processo de elaboração de uma medida que nós estamos divulgando, as medidas do Bianco, tanto a MP do emprego, como a medida dessa semana de apoio emergencial, R$600 a toda a população, são medidas todas que requerem um processo de elaboração, né? Disse ontem que isso dura geralmente meses para se fazer. Nós estamos fazendo todas as medidas em dias, no máximo em 1, 2 semanas. Por isso, o tempo do anúncio até a publicação das medidas provisórias, até o tempo da implementação.